E na videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética, falando sobre a genética de populações. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre o princípio de Hardy-Weinberg, ok? A genética de populações é o estudo do pool gênico, ou seja, o conjunto de genes característicos de uma certa população. Por exemplo, no pool gênico da população negra, é alta a frequência dos genes para pele escura, cabelos grossos e crespos, lábios grossos, nariz largo, entre outros. Por outro lado, esses mesmos genes têm uma frequência muito baixa nas populações orientais, como os chineses, os japoneses, os coreanos, etc., nas quais o pool gênico é caracterizado pela alta frequência dos genes para olhos puxados, malares, ou seja, os ossos da face proeminentes, cabelos negros e lisos. Conhecendo-se certos aspectos sobre a distribuição dos genes entre os indivíduos de uma população, podemos muitas vezes calcular o percentual ou a frequência dos genes, que é a frequência gênica, bem como a frequência dos diferentes genótipos, que é a frequência genotípica, e também fenótipos ou frequência fenotípica na população. A genética de populações surgiu em 1908, com os trabalhos de dois pesquisadores, Hardy, que era um matemático inglês, e Weinberg, que é um médico alemão. Os estudos desses dois cientistas ficaram conhecidos como lei, teorema ou princípio de Hardy-Weinberg. Olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. E o princípio de Hardy-Weinberg diz o seguinte: numa população com cruzamentos aleatórios e nenhuma seleção entre genótipos, a frequência relativa dos genes tende a permanecer constante de geração em geração. Para exemplificar o princípio de Hardy-Weinberg, vamos considerar um gene A dominante, cuja frequência na população seja P, e um gene A recessivo, cuja frequência seja Q. De acordo com o princípio anterior, a frequência do gene A dominante mais a frequência do gene A recessivo é igual à frequência de A dominante mais frequência de A recessivo igual a 1, ou seja, 100%. E aí nós podemos colocar da seguinte forma: P mais Q igual a 1. Nessa mesma população, os genótipos formados por esses dois genes A dominante e A recessivo poderão ser homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Observem comigo esta ilustração. Para surgir um indivíduo com genótipo homozigoto dominante, é preciso que o gene A dominante esteja presente nos dois gametas participantes da fecundação. Para surgir um indivíduo homozigoto recessivo, os dois gametas que se unem na fecundação precisam ter o gene A recessivo. Para surgir o genótipo heterozigoto, é preciso que em um dos gametas exista o gene A dominante e no outro o A recessivo. E observem também que para surgir o genótipo heterozigoto, existem duas possibilidades. O gameta masculino tem o gene A dominante e o feminino A recessivo, ou então o gameta masculino tem o gene A recessivo e o feminino A dominante.
Como estamos considerando que a frequência do gene A dominante é igual a P e a do gene A recessivo é igual a Q, podemos dizer que a frequência do genótipo homozigoto dominante é igual à frequência do gene A vezes a frequência do gene A, que é igual a F vezes A dominante vezes F vezes A dominante, que é igual a P vezes P. Ou seja, a frequência do genótipo homozigoto dominante é igual a P vezes P, que é igual a P elevado ao quadrado. A frequência do genótipo homozigoto recessivo é igual à frequência do gene A recessivo vezes a frequência do gene A recessivo. Ou seja, a frequência do genótipo homozigoto recessivo é igual a Q vezes Q, que é igual a Q elevado ao quadrado. A frequência do genótipo heterozigoto é igual a 2 vezes a frequência do gene A dominante vezes a frequência do gene A recessivo, que é igual a 2 vezes a frequência do A dominante vezes a frequência do A recessivo, ou seja, a frequência do genótipo heterozigoto é igual a 2pq. Como neste exemplo temos apenas 3 tipos diferentes de genótipos, a soma das frequências deles numa população será igual a 1, ou seja, 100%. Assim temos frequência de homozigoto dominante mais a frequência do heterozigoto mais a frequência do homozigoto recessivo igual a 1. Ou seja, P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado, que é igual a 1. Ou P mais Q elevado ao quadrado igual a 1. Para calcular numa população a frequência do genótipo homozigoto dominante, usamos o termo P elevado a 2. Se quisermos calcular a frequência do genótipo heterozigoto, usamos o termo 2 vezes pq. E para calcularmos a frequência do genótipo homozigoto recessivo, o termo usado será Q elevado a 2. Bem, pessoal, e antes de irmos para nosso exemplo, eu gostaria de saber se você já assinou a lista de presença da aula de hoje e se matriculou para receber todas as notificações das nossas aulas. Caso você ainda não tenha deixado registrado sua presença nesta videoaula e se matriculado aqui no canal, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir e também no botão de inscreva-se, para não perder nenhuma das continuações das nossas aulas semanais, beleza? Então vamos lá. Agora vamos resolver juntos um exemplo utilizando o princípio de Hardy-Weinberg, ok? Numa população, a frequência de indivíduos RH negativo é de 16%. Considerando que essa população esteja em equilíbrio, calcular, primeiramente, a frequência do gene R recessivo, que é o gene para RH negativo. B, a frequência do gene R dominante, que é o gene para RH positivo. Também calcular a frequência de indivíduos com o genótipo RR dominantes ou homozigoto dominantes e a frequência dos indivíduos com o genótipo heterozigoto R dominante R recessivo. Beleza? Vamos resolver primeiramente a letra A, onde vamos calcular a frequência do gene R recessivo, que é o gene para RH negativo. Então, sabendo-se que os indivíduos RH negativo têm genótipo homozigoto recessivo RR, vamos desenvolver da seguinte forma. A frequência de RH negativo é igual à frequência de RR recessivos, que é igual a Q elevado a 2, que é igual a 0,16 ou 16%. Logo, vamos calcular apenas a frequência de um R recessivo. Então, teremos a frequência de R recessivo, que é igual à raiz quadrada da frequência de RR recessivos, que é igual à raiz quadrada de Q elevado ao quadrado, que é igual à raiz quadrada de 0,16, que é igual a 0,4 ou 40%. Belezinha, galera?
Agora vamos para a questão B, onde vamos calcular a frequência do gene R dominante, ou seja, o gene para RH positivo. Então, como a frequência de R recessiva é igual a 0,4, e lembrando que P mais Q é igual a 1, temos que P mais Q é igual a 1 ou 100%. E substituindo o Q por 0,4, vamos ter P mais 0,4, que é igual a 1. Então, P será igual a 1 menos 0,4, que será 0,6. Assim, a frequência do gene R dominante será igual à frequência de P, ou seja, a frequência de R dominante será igual a 0,6 ou 60%. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Então, agora, vamos para a questão C, onde vamos calcular a frequência de indivíduos com o genótipo homozigoto dominante RR, ok? Então, como a frequência do genótipo homozigoto dominante RR é igual a P elevado ao quadrado, teremos a frequência de RR dominantes igual a P elevado a 2, que é igual a 0,6 elevado a 2, que é igual a 0,6 vezes 0,6, que é igual a 0,36 ou 36%. Agora, vamos para a questão D, onde vamos calcular a frequência de indivíduos com o genótipo heterozigoto R dominante R recessivo, ok? Como a frequência de indivíduos com o genótipo heterozigoto é igual a 2pq, assim, teremos a frequência do heterozigoto igual a 2 vezes 0,6 vezes 0,4, que será igual a 0,48 ou 48%. Beleza? Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta videoaula e vamos ficando por aqui, deixando um spoiler da nossa próxima aula, onde vamos falar sobre o equilíbrio genético. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!